Pastor Jade, por favor, vamos ouvir a palavra de Deus nessa noite. Louvamos a Deus com muita alegria e vamos receber o servo do Senhor, aplaudindo a Jesus com muita alegria nessa noite. Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja, pode assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom. Vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 20, a partir do verso 17. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mateus, capítulo 20, verso 17. Diz assim. No meu título aqui nessa subdivisão está escrito assim: Jesus prediz a sua morte e a sua ressurreição. Verso 17. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou de parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E disse-lhes: Que queres? Ela respondeu: Dize que esses meus 2 filhos se assente, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Diz-lhe eles: Podemos. E disse-lhes ele: Na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem o meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Glória a Deus. Eu acho que às vezes tem oração que Deus não responde, que nem esse pedido da mãe de Tiago e João. Ali mesmo de Jesus falou que isso não seria respondido para ela, esse pedido. Então há orações que Deus não responde, porque a gente não sabe o que está pedindo, como Jesus diz aqui. Porque Jesus estava falando de algo sobre ele, aí ela mudou o tom, a direção, e veio pedir coisa completamente diferente daquilo que Jesus estava falando. Quem tem menos de 50 anos não vai entender o que eu estou falando, mas quem tem mais de 50, talvez lembre que na década de 60, quando chegava a Semana Santa, as televisões, os rádios, as estações de rádio, emissoras de rádio, mudavam a sua programação. As músicas mudavam nesse período, porque era algo preparatório na mente das pessoas, no coração das pessoas, porque era a Semana Santa, que antecedia a Sexta-feira Santa, e o domingo da ressurreição. Então a televisão mudava a programação, os filmes saíam, ficavam passando filmes, Paixão de Cristo, nos cinemas, saíam todos os filmes e entrava Paixão de Cristo, todo cinema que você ia, qualquer esquina, estava passando lá. As pessoas entravam, assistiam e saíam chorando.
Até as rádios, como a Rádio São Paulo na época, que transmitia muita novela radiofônica, mudava e passava a passar a mensagem da paixão de Cristo pelo rádio. Os jovens nem sabem o que significa isso, não dá nem para entender, passar a paixão de Cristo pelo rádio. Mas na época era uma coisa comum, que ao longo do tempo foi mudando. Hoje chega a sexta-feira, a Semana Santa, ninguém nem lembra às vezes. Lembra que tem um feriado na sexta-feira, isso é importante. Mas a razão do feriado, ao longo do tempo, foi deixado de lado, foi esquecido. E o tempo foi passando. Hoje a gente vive numa sociedade em que o nome de Jesus foi deixado um pouco de lado. Anos atrás, até as propagandas de Natal, se falava de Jesus. Hoje acabou. Hoje é Papai Noel, é compras no shopping, é coisas que a sociedade só pensa nisso. Não estou dizendo que isso é errado, você comprar, você ter as coisas, não estou dizendo nada disso. Mas estou dizendo da importância do Senhor Jesus na nossa vida, que foi se diluindo. Se não é umas igrejas como essa, ninguém vai saber quem é Jesus. O pastor aqui, Félix, falando, vamos fofocar sobre Jesus, vamos falar sobre Jesus, porque se nós falarmos dele, só vai vir coisas boas para a nossa vida. Eu tenho um canal no YouTube, e o nome do canal se chama Falando de Jesus. E eu ponho os vídeos lá, tem mais de 60 vídeos, de 15 minutos, 20 minutos, 12 minutos, 30 minutos. Quando você coloca o título assim, Como Ser Feliz, tem muita visualização. Se você colocar o nome do título, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o nível de número de pessoas que assistem cai lá embaixo. Porque as pessoas não estão interessadas em Jesus. Estão interessadas em ser feliz, que não é errado. Todo mundo quer ser feliz, não é errado. Mas o caminho, às vezes, que nós traçamos para a nossa vida em ser feliz, não é o melhor caminho. O melhor caminho é viver a vida de Jesus. E nesse texto, ele está dizendo aqui que ele ia ser crucificado. Ele falou várias vezes, não só aqui em 20, 17, mas tem aqui, eu tenho anotado, em Mateus 17, 22, em Mateus 16, 21, em Mateus 12, 40, em Mateus 26, 1 e 2. Em vários momentos, quando estava chegando ao final do seu ministério, ele começou a mudar o tom da conversa. E começou a falar que ele ia ser crucificado, entregue na mão dos gentios, que ele ia passar por momentos difíceis. E uma dessas vezes, quando ele disse isto, Pedro falou assim, Senhor, tenha dó de ti mesmo. E Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Porque Pedro sempre se metia em enrascada, e Jesus tinha que mandar ele parar de falar, porque às vezes ele falava coisas que não estavam naquilo que Jesus estava direcionando. Então Jesus veio avisando, até a hora que chegou, em Mateus 26, 1 e 2, ele diz assim, bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então estava chegando aquele dia que ele ia comer a Páscoa, que os discípulos prepararam a ceia da Páscoa judaica, e naquele dia Jesus instituiu a ceia do Senhor, porque ele estava no último dia, no último limite, e na última Páscoa que ele ia passar com seus discípulos. Porque dali para frente, ele ia enfrentar aquilo que ele vinha falando, que ia ser crucificado, que ia ser entregue nas mãos dos sacerdotes,
dos gentios, que ia ser maltratado, mas que ele ia ressuscitar. Ele vinha falando isso dia após dia, naqueles últimos dias da sua vida, antes da Páscoa. Mas quando chegou a Páscoa, que foi o último dia, ele colocou a ceia do Senhor e foram para o monte do Getsemane. Porque ele sabia que a hora dele estava chegando. A hora do inevitável para ele. Porque ele nasceu, foi bebê, foi criança, foi jovem, foi adolescente, foi adulto, até que ele chegou na sua idade de 30 anos e começou o ministério. Ele veio se preparando para este dia. O inevitável chegou para ele, diante dele, o inevitável. Não tinha ninguém que pudesse mudar aquilo para o qual ele veio no mundo. Desde o seu nascimento ele sabia. E aqui diz, em Mateus 26, 37 e 38, ele começou a se entristecer e angustiar-se muito. Ele dizia: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Vamos ler também Marcos 14, 33 e 34. E começou a ter pavor e angústia, e a dizer: a minha alma está triste até a morte. E Lucas 22, 44 também diz: e posto em agonia orava intensamente, e o seu suor tornou-se grande, gotas de sangue que corriam até o chão. Ele estava vivendo o inevitável. O que ele sofria ali naqueles momentos, porque ele sabia o que ele ia passar. Para todos nós há o inevitável. Minha sogra faleceu dia 18 de outubro agora. Eu lembro que alguns dias antes eu estive na casa dela, e ela falando da saúde dela, que ela estava passando. Eu disse: Felipa, de alguma forma todos nós estamos morrendo também. Aí passou alguns dias, ela faleceu. Foi encontrada sentado no sofá, porque eu vi ela naquela situação. Eu preparei a minha esposa e disse: uma hora a gente vai encontrar a Felipa, ela vai morrer muito breve, não falta muito. E eu orava a Deus que não deixasse ela acamada em casa, dias após dias sofrendo, ou num hospital distante da sua casa, da sua família, sofrendo, porque ela ia enfrentar o inevitável. Eu pedi a Deus que levasse ela sem passar por isso. E nesse dia, 18 de outubro, ela foi encontrada sentada no seu sofá. Tinha tomado um banho e colocado um vestido. Não tinha nenhuma peça íntima, só um vestido. Porque talvez ela se sentiu algum mal-estar e assentou-se ali, e ali ela faleceu. E foi embora. Como eu pedi que ela não passasse sofrendo para encontrar o inevitável. Para cada um de nós é o inevitável a morte. E Jesus enfrentou isso. Ontem, meus netinhos estavam em casa com as minhas filhas. Os genros não vieram, só as minhas filhas e meus netinhos, que foram lá para a piscina do condomínio. E depois o Heitor, que é o mais novo, 2 anos e 10 meses, de joelho, brincando com os carrinhos em cima do sofá. Eu lembrei que a minha filha tinha dito que outro dia, o meu genro saiu do banheiro, e ele simplesmente disse assim para o Maílson: papai, a bisavó foi morar no céu. Diz que falou 2 vezes. Porque ele pedia, ele tem 2 anos e 10 meses, ele pede tudo. Eu quero ir em tal lugar, quero ir no shopping, quero ir na casa do vovô Jader, da vovó Teresa. Aí ele pediu para ir na casa da bisavó. E olha que ele foi poucas vezes lá.
Aí eu lembrei dessa história que minha filha contou, eu perguntei para ele: Heitor, cadê a vovó, cadê a bisavó, Filipa? Aí ele levantou os olhinhos dele assim, que ele estava de joelho. Vovó, a bisavó foi morar no céu. Aquilo fica no meu coração, o inevitável. Todos nós vamos enfrentar esse momento. E Jesus estava enfrentando o inevitável. Mas o inevitável, para aquele que é de Jesus, tem uma esperança maravilhosa. Não é o fim. O meu netinho, ele diz que a bisavó foi morar no céu. Talvez ele nem compreenda aquilo que ele está falando. Mas ele está dizendo uma verdade pela boca de uma criança. E quando Jesus, naquele Getsemane, sofrendo o terror, o medo, ele pediu ao Pai que afastasse o inevitável dele. Se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feito a minha vontade, mas a tua. Porque Jesus, ele era igual eu e você, ser humano. Ele se chamava, a todo momento ele falava, o Filho do Homem, o Filho do Homem. Ele queria deixar isso bem registrado, que ele era o Filho do Homem. E ele foi, nesse momento, enfrentou o inevitável. Logo depois, algumas horas depois, ele falou com os discípulos que os discípulos nem puderam orar com ele. Pedro, Tiago e João, que Jesus trouxe para próximo dele, estavam dormindo, todas as vezes que ele voltava. E ele sozinho naquele jardim, falando com o Pai, sabendo que ia enfrentar, e eles dormindo. Não que eles estivessem fazendo coisa errada, mas porque eles não tinham nem noção que ia acontecer. Quando aqueles homens vieram buscar Jesus no meio da noite, Pedro tirou a espada para não deixar levar Jesus. Foi repreendido novamente. Guarda a espada, Pedro. Era sempre Pedro que estava no meio do caminho, fazendo alguma coisa. E Jesus foi preso. E o açoitaram, o maltrataram. E levaram ele para ser crucificado. E a Bíblia diz que às 9 horas da manhã do nosso horário, lá a terceira hora, para nós 9 da manhã, ele foi pendurado numa cruz. E passou ali durante 6 horas. E a partir do meio-dia, até as 3 da tarde, o céu se fez negro, escuro, escuridão, silêncio, porque Jesus estava morrendo. Mas, às 3 da tarde, a Bíblia diz, em Lucas 23, 46, reclamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Foi o inevitável para ele. Haverá o inevitável para cada um de nós. Esses dias, nosso pastor, o inevitável passou pertinho dele. Escapou. É um perigo inevitável. Minha esposa fez tratamento em 2014. O inevitável queria pegar ela, mas Jesus não deixou, porque não era a hora ainda. Não era a hora ainda, pastor. Eu, em 2015, eu tive um AVC. O inevitável queria me tragar também, mas não era a hora. Você está aqui porque ainda não chegou a sua hora do inevitável. Dê graças a Deus, dê glória a Deus por isso. Mas o inevitável
Não é o fim, é o recomeço. E a Bíblia diz aqui, glória a Deus, que ao terceiro, que Jesus, depois de passar aquelas 6 horas na cruz sofrendo, quantas palavras ele pôde dizer ali pendurado entre 2 homens, sangrando, sofrendo, por minha causa e por sua causa. Ele não tinha pecado, ele não era para estar ali. Mas ele tomou o meu lugar, o seu lugar, o nosso lugar. Para que o inevitável fosse revestido de ressurreição. Para que como ele ressuscitou, nós ressuscitávamos também com ele. Nós estamos em Cristo Jesus. Já não somos mais independentes em nós mesmos, somos dependentes nele. E quando uma igreja fala de Jesus, isso agrada o coração do Pai, porque foi duro para o Pai entregar o seu Filho, por minha causa, por sua causa, por nossa causa, foi difícil. Deus escureceu os céus para não ver o seu Filho naquela cruz, durante 6 horas pendurado, ferido, maltratado. E ele no Getsemane, ele anteviu todas essas coisas que iam acontecer com ele no dia seguinte. Mas chegou ao terceiro dia, e o que é inevitável foi transformado em ressurreição. Porque o Senhor Jesus é o Senhor do inevitável. É o Senhor da vida e da morte. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 2, verso 9, que Deus fez Jesus um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão de Jesus. Ele foi feito à nossa semelhança, um pouco menor do que os anjos, à nossa semelhança, para que ele pudesse participar em tudo que nós éramos, e tomar o nosso pecado, e levar até a cruz, e ser destruído ali, para que Deus nos aceitasse como filhos, como era Jesus, o seu único filho, que depois, quando ele ressuscitou, ele já não era mais o único filho, ele era o primogênito, entre muitos irmãos. Temos que ter no nosso coração que somos filhos de Deus, que não estamos mendigando aqui a misericórdia de Deus, porque nós já alcançamos em Cristo Jesus. Porque quando nós mendigamos aquilo que nós temos, não valorizamos o que temos. Quando você diz eu sou filho de Deus, você está dizendo uma verdade eterna. Você está dizendo, eu creio em Jesus e Ele foi o suficiente para que eu me tornasse filho. Não preciso mais nada. Não preciso sacrifício. Não preciso dar dinheiro na igreja para que eu seja aceito por Deus, porque eu fui aceito por causa de Jesus. Claro, temos compromisso com a obra, com a igreja, temos compromisso com a família, mas já não somos mais bastardos, somos filhos. Por isso que o pai do filho pródigo, ele se alegrou quando o filho voltou, porque no coração do pai, aquele filho nunca deixou de ser filho, mas foi no pensamento do filho que o pai deixou de ser pai. E como nós temos um Pai eterno em Cristo Jesus, temos vida eterna com Ele para sempre. Glória a Deus. Eu gostaria de ler aqui, em João 20, 17.
É importantíssimo isso. Devemos ler isso e viver. Porque senão vamos vir para a igreja sempre mendigando e não crendo no amor total de Deus para cada um de nós. Quando Maria Madalena foi ao sepulcro ao terceiro dia, domingo pela manhã, ao amanhecer, chegou lá, não encontrou o corpo de Jesus. E ela voltou e disse para os discípulos: ele não está mais lá. Aí os discípulos correram, Pedro correu. Chegaram lá e Jesus não estava mais no sepulcro. Aí eles voltaram para casa, pensando o que tinha acontecido. Porque Jesus falou: eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E Maria Madalena ficou ali, perto ao sepulcro, chorando, querendo saber o que aconteceu com o corpo de Jesus. E de repente Jesus aparece para ela. E a alegria dela foi muito grande, que queria agarrar Jesus, queria tomá-lo nos braços. E Jesus disse, em João 20:17, disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o Pai, mas vai para os meus irmãos, eu e você. Naquele dia ele falava sobre os discípulos, que estavam todos reunidos, e Jesus mandou um recado: fale para os meus irmãos. Se você ler os evangelhos, antes desse momento, Jesus nunca chamou seus discípulos de irmãos. Sempre chamou eles de servos, depois amigos. Mas a partir deste momento, Jesus passou a chamar os seus discípulos de irmãos. E disse-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. O meu Pai e o vosso Pai. Então temos um único Pai, o Deus eterno. Jesus estava ensinando que nós somos filhos de Deus. As pessoas vêm para a igreja sempre achando que estão em dívida com Deus. Nós não estamos em dívida. Jesus pagou a dívida. Se você viver sempre devedor, o devedor não sabe viver. Vocês foram perdoados em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Devemos chegar no Santo dos Santos com ousadia, com paz no coração, com fé, com certeza de que somos filhos de Deus, fomos regenerados, nascemos de novo. Mas eu vejo as igrejas tentando colocar nas pessoas que você tem que pagar o preço, que você tem que fazer o sacrifício, você fica sempre devendo a Deus. Quem que pode pagar alguma coisa a Deus? Nós não temos nada. Muito breve vamos enfrentar o inevitável. E o que nós levamos desse mundo? Nada. Porque não temos nada. Nós somos mordomo daquilo que Deus coloca em nossas mãos, para cuidar, para viver, para ter paz. Quando você vir para a igreja apresentar a sua necessidade a Deus, creia que Ele está ouvindo, creia que Ele quer dar, creia que Ele quer participar da sua vida. Porque Deus tem amor para cada um de nós. O amor de Deus é infindável. Nada que eu possa tirar de Deus pode substituir o que Deus tem para você. O que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, é entre você e Deus. Busque em Deus o seu lugar santo,
O irmão Luiz veio aqui falar que ele fica orando nas madrugadas, buscando a Deus. Ele quer a presença de Deus, que ele sabe que o inevitável para ele ou para mim está chegando. As coisas materiais às vezes não têm tanta importância que tem para o jovem que acabou de se casar, que precisa suprir coisas materiais, necessidades. Isso é tudo bom, isso é natural, mas nada disso substitui a presença de Jesus. Nada disso. É lícito cada um lutar pela sua vida, e Deus quer participar da sua vida. Hoje eu conversava com a minha esposa, falando das coisas que nós enfrentamos na vida. Todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas necessidades, e cabe a cada um de nós apresentar ela diante de Deus e pedir socorro. Porque às vezes a gente não sabe como resolver os problemas. Que nem eu falei para minha filha, apresenta o que você precisa, não como você conseguir, porque se a gente souber como conseguir, a gente não pede, a gente executa. Mas a gente tem necessidades. Que nem eu falei para minha esposa, que ela é a personificação do amor de Deus para comigo. Se você quer ver se Deus me ama, olha para minha esposa. Porque quando eu não tinha uma pessoa como ela na minha vida, foi Deus que trouxe ela diante de mim. Eu já contei isso aqui. E eu não esqueço. Porque se eu soubesse como resolver, eu resolveria. Por isso eu falo para os jovens que estão namorando, que vão casar, não acredite nas suas escolhas, cuidado, porque pode não ser uma boa escolha. Porque eu escolhi ficar noivo de uma moça, e pela misericórdia de Deus, eu pedi ajuda, e Deus me mostrou que o meu caminho não era o correto. Mas se eu não peço para eu ia me casar com essa moça, porque nós temos a nossa escolha. Adão e Eva pecaram no jardim, porque tiveram a escolha deles. E nós às vezes queremos ter a nossa vida desassociada de Deus. Deus é só quando a gente vem para a igreja. Aí quando a gente sai daqui, não, eu vou agora, eu tomo conta das minhas ações. Não é assim. As nossas ações têm que estar a vida de Jesus nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nos nossos planos. Eu falo para minha esposa, se a gente for fazer alguma coisa, a gente pede a Deus. Se for para dar certo, vai dar certo. Se não der certo, vai dar certo, porque não era isso que tinha que acontecer. Eu não vivo na expectativa de que eu vou ser pego de surpresa, porque na minha vida não tem mais surpresa, a minha vida tem Jesus. Eu vivo isso, porque Jesus me deu essa certeza, ali no Getsemane, quando ele enfrentou, e quando ele falou com Deus, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. A vontade de Deus é a melhor para a nossa vida. Tudo que você for fazer, faça segundo a vontade de Deus. Porque você é filho de Deus. E Deus vai cuidar de você. O filho que não obedece pai e mãe, se atrapalha. Porque há um mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que dê tudo certo na sua vida, para que viva muito. Esse viver muito não é só dias, mas é qualidade de dias.
Eu vejo no meu genro, o Maílson, um respeito que ele tem muito grande pelos pais. O cuidado que ele tem. Eu observo que o filho que ama os pais, respeita os pais, as coisas dão certo para ele. Porque é mandamento de Deus. O homem que maltrata a mulher, diz que a oração não passa do teto. Isso é palavra de Deus. O pastor, na reunião ontem, estava falando que quando o obreiro chega na igreja e é apresentado à sede, diz que a sede investiga. E quem é essa pessoa? Como ele trata a mulher. Porque se ele não tratar bem a mulher, como é que ele vai tratar a igreja? Porque isso é palavra de Deus. Como que você vai ser feliz se não andar com Jesus? Ninguém é feliz sem Jesus. A gente vê a vida de pessoas que são comuns a nós, artistas, que não tem Jesus como prioridade da sua vida, vive de forma, às vezes tem até dinheiro, mas não tem paz, se suicida, perde casamento, perde filhos. Eu costumo falar para minha esposa, a gente vê só a manchete das notícias, a gente não sabe o que aconteceu por trás para chegar ao ponto que chegou nesses crimes que a gente vê hoje em dia. Ali não está Jesus. Ali não foi invocado o nome dele na vida daquelas pessoas. Porque a presença de Jesus nos garante uma segurança de vida, ainda que nesse mundo. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu para nós. Jesus orou, Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Olha o que Deus fala conosco. Ele não vai tirar nós do mundo para resolver problema. Ele vai deixar a gente aqui, viu, pastor? Você vai ficar aqui. Vai ter que enfrentar problema. Porque quando você sair do mundo, acabou os problemas desse mundo. Mas enquanto nós estivermos aqui, vamos ter problema. Mas, se Jesus estiver no nosso barco, as coisas é diferente. A minha sogra foi embora, como eu pedi. Por isso que eu peço a Deus, que o dia que Ele me levar, se Jesus não voltar antes, eu tiver que enfrentar o inevitável, porque vou enfrentar o inevitável, seja pelo menos de uma forma que eu não fique jogado dentro do hospital, nem acamado dentro da minha casa, dando trabalho para minha esposa, definhando, me acabando. Eu vou ter que passar o inevitável, mas que seja de uma forma rápida. É melhor. Jesus teve o inevitável dele. Mas o que ele passou não foi dele. Era eu que estava ali. É eu que tinha que estar ali no Getsemane sofrendo. É eu que tinha que estar na cruz. Eu que tinha que ser envergonhado. Eu que tinha que ser maltratado. Não, Jesus. Era eu. Mas eu ali não ia servir para nada, porque eu sou pecador. O meu sacrifício ali não serviria para nada. Por isso que Deus mandou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que Deus mandou Jesus. Porque Ele olhou para a terra e não viu nenhum justo. Nenhum sequer. A gente vê muitas lideranças, às vezes, evangélicos se achando mais justo que o outro. Mas nem sabem eles que não são nada. Muitos lobos devorando as ovelhas do Senhor, sugando a sua pele. Mas vão enfrentar o Senhor Jesus como juiz.
um dia em que toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Que nem hoje eu vi, pela manhã, um programa que a Rede Globo vai lançar aí com aquele cantor Daniel, da dupla João Paulo e Daniel. É um programa tipo sertanejo, numa fazenda, a fazenda dele, a fazenda muito grande. E construíram uma casa no alto de um monte, um lugar lindo. Eu falei, mas uma casa pequena assim, no alto de um monte, tão grande, tem que ser uma casa grande nesse lugar. Mas era uma casa que fizeram uma capela cheia de santos ali dentro. E esse programa, vocês vão acompanhar, se vocês quiserem ver, vai ser só idolatria. Porque dão valor a isto. Jesus é muito maior que qualquer imagem de escultura. Eu não falo isso para criticar essas pessoas, eu falo com dó, com pena, que não conhece Jesus e nem querem conhecer às vezes. Porque eu tenho certeza que já pregaram a palavra de Deus para eles. Mas o problema desse país é a idolatria. Não espere o paraíso nesse mundo. Que muita gente fala, vai ter o avivamento, vai ter, não vai ter nada, vai ter gente morrendo, enfrentando o inevitável longe de Jesus. O que eu posso dizer à igreja: se apegue ao Senhor Jesus. O mundo vai seguir o seu curso. Não vai melhorar, ele vai piorar. Vai chegar um dia que vão dizer, a paz, aí virá repentina destruição. Não sei se eu vou estar nesses dias ainda. A gente não sabe o dia de amanhã. Mas o dia de hoje eu sei. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. E que os irmãos tenham isso no seu coração. Somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Diga no seu coração a todo momento, eu sou filho de Deus. Porque isso alegra o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é a garantia da palavra de Deus. E quando você diz a palavra de Deus, o Espírito Santo, amém, amém, amém. Então se apegue ao Senhor Jesus. Confia nele. E ele tudo fará nas vossas vidas. Que Deus possa abençoar. E a palavra está com o pastor Félix. Em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor Jair. Deus abençoe. Aleluia. Está aí a palavra do Senhor. Nessa noite. Medite nela. O que seria de nós se Jesus recuasse? O que seria de nós se naquela hora Jesus dissesse assim, não, eu não vou até a cruz? O que seria de você, o que seria de mim?